podermos, no dia do Senhor, retornarmos a este local para cultuarmos a Ele, como fizemos pela manhã, e compreendermos que esse é um grande privilégio que nós temos, uma grande bênção do Senhor. E, tendo essa compreensão, podermos jamais, por vontade própria, desperdiçarmos o tão grande privilégio de nos ajuntarmos solenemente com os irmãos e, diante daquilo que as Escrituras nos ensinam, aprendermos de Cristo, do seu grande amor para conosco. Convido os irmãos a colocarem-se em pé para lermos novamente na Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 1, para darmos continuidade àquilo que iniciamos pela manhã. Vamos ler os 16 versos que lemos pela manhã, muito embora agora, nesse momento, vamos nos deter principalmente a partir do verso de número 13, mas vamos ler todo o texto para compreendermos o contexto como um todo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Amém. Os irmãos podem assentar-se e vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo a sua bênção em nosso favor nesse momento de estudo da tua palavra. Senhor nosso bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez
nos apresentamos diante do Senhor para rendermos graças ao teu nome, para te bendizer. Ó Deus, que grande privilégio tu nos concede de podermos, como parte do teu povo, nos ajuntarmos solenemente para te cultuar. E para aqui expressarmos a gratidão que temos em nossos corações por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E expressamos isso com nossos louvores, com os hinos que a ti cantamos, reconhecendo a nossa indignidade, mas ao mesmo tempo crendo na promessa, crendo na obra salvadora do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que encarnou, sofreu, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou entre os mortos e ascendeu aos céus e está assentado à tua destra, intercedendo por cada um de nós. Nós nos reunimos confiados nesta intercessão do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Também te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que livremente podemos ler, podemos meditar, podemos extrair dela lições preciosas para a nossa vida, enquanto que peregrinos e forasteiros nesse mundo corremos a carreira cristã, sendo que bem sabemos que Deus tem estado conosco e Deus tem nos sustentado, Deus não tem permitido que os nossos pés vacilem. Nessa noite, ó Senhor amado, que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez, através da tua santa palavra. Que o Senhor, mesmo através da tua palavra, possa edificar o teu povo aqui presente e todos aqueles que, porventura, haverão de, através da internet, ouvirem a exposição da tua palavra. A começar por mim, que o Senhor me dê da tua graça, para que eu não fale de mim mesmo, mas fale apenas aquilo que convém, aquilo que tem nas Santas Escrituras. Abençoa-me, Senhor, e abençoa o teu povo. Ser gracioso com todos nós, nesta noite e neste momento. Oramos assim, no nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador bendito. Amém. Meus irmãos, tendo em vista aquilo que pela manhã podemos compartilhar com os irmãos e tendo visto um panorama geral da epístola de Pedro, Pedro escreve a irmãos nossos do passado que estavam vivendo em grande tribulação, sofrimento, perseguição, estavam espalhados por várias províncias romanas devido à perseguição. Esses nossos irmãos, o apóstolo Pedro, ele identifica, como vimos pela manhã, como aqueles que foram eleitos pelo Senhor, escolhidos misericordiosamente pela graça e pelo amor de Cristo, aqueles que foram regenerados pela obra salvadora de seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz lá também que aqueles que têm sido santificados ao longo dessa carreira cristã pela obra do Consolador amado, do Espírito Santo. Aqueles que têm sido, ao longo das suas vidas, guardados pelo amor de Deus. Então, nós vimos que, durante toda a carta, o apóstolo Pedro, ele fala dessa identidade, de quem são esses crentes. Ele fala da condição que eles estavam vivendo, como forasteiros e peregrinos, como homens e mulheres que estavam sendo perseguidos e atribulados. Mas também na carta nós vamos ver como ele fala, ele exorta aqueles irmãos a como deveriam proceder diante das circunstâncias que estavam vivendo. E nós vimos do verso 1 até o verso 6, não olhando versículo por versículo, não é uma exposição, um estudo
detalhado do versículo, mas tirando lições preciosas para a nossa vida desse versículo. E agora nós vamos, então, olhar para os versos de número 13 até o verso de número 16. Eu sei que aí fica um hiato, né? Entre o versículo 6 e o versículo 13, na qual o apóstolo Pedro ele vai estar falando da obra da salvação, da maravilhosa salvação que aqueles irmãos tinham recebidos como dom, como presente por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a pergunta que cabe aqui para nós pensarmos, na realidade, eu queria começar lembrando os irmãos que todos aqueles privilégios que nós vimos pela manhã leva a algumas obrigações, né? Existe uma frase que não é uma frase minha, obviamente, eu já ouvi de várias outras pessoas, que grandes privilégios levam a grandes responsabilidades. E uma vez, aqueles irmãos e nós, tendo grandes privilégios, esses grandes privilégios também nos levam a uma grande responsabilidade. E a grande responsabilidade que tanto aqueles irmãos, naquele contexto, como nós hoje temos, é a responsabilidade de vivermos a vida cristã de modo digno daquele que nos chamou, daquele que nos regenerou, daquele que tem, ao longo da nossa história, nos santificado e nos guardado. É vivermos de modo digno da vocação pela qual Ele concedeu a cada um de nós. E, sendo assim, eu quero lembrar os irmãos que em quase toda a palavra de Deus, geralmente é assim. Deus apresenta alguns indicativos e depois, então, Ele apresenta alguns imperativos. Alguns muito claros. Por exemplo, quando nós lemos os 10 mandamentos, antes de Deus ordenar os imperativos, né, que nós temos lá nos 10 mandamentos, antes disso, ele dá a razão. O texto lá dos 10 mandamentos, de Êxodo 20, começa dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então, né, por esta razão, por ser o Senhor teu Deus, por ter feito tão grande obra na vida de vocês, por esta razão, então, vêm os mandamentos do Senhor. Sempre é assim. Sempre nós vamos ter a nossa resposta como cristãos, ela sempre vai ser resultado de indicativos. Às vezes tão claros como nos 10 mandamentos, às vezes devido às circunstâncias. Quando nós nos lembramos lá do livro de Atos dos Apóstolos, naqueles primeiros capítulos, onde nós temos no capítulo 2 o acontecimento do Pentecoste, que todas aquelas nações ficaram perplexas, atônitas, admiradas com aquilo que estava acontecendo. Logo em seguida, o apóstolo Pedro faz um grande sermão, um grande discurso. E nesse discurso, que é um discurso que tem Cristo como centro de todas as coisas, ele fala da encarnação, da morte de Cristo, da sua ressurreição e do retorno para a glória, e do retorno da glória. E então, depois daquele discurso todo, as pessoas que estavam ouvindo, elas vão ser tomadas de grande convicção de pecado, e elas vão perguntar a Pedro: e agora? Diante de todas essas verdades que nós acabamos de ouvir, o que é que nós devemos fazer? Então Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados. Ou seja, tendo ouvido as verdades do Evangelho, tendo ouvido os indicativos acerca do Evangelho, como é que nós deveremos responder a esses indicativos? E aqui nós temos, no texto que nós acabamos de ver, a mesma coisa. Agora, respondendo à pergunta: se fomos eleitos pela presciência de Deus,
se somos redimidos pelo sangue de Cristo, se temos sido santificados pela ação do Espírito Santo, como devemos viver a vida cristã? E é isso que nós vamos ter, então, entre esses versos 13 e o verso 16. Questão. Então, vamos lá. Vamos começar com o verso de número 13, que é uma exortação forte. O apóstolo Pedro está dizendo assim: por isso, cingindo do vosso entendimento, em algumas traduções, o texto é um pouco mais amplo, diz assim: cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A questão aqui é, o que é que significa cingir do vosso entendimento? O que é que o apóstolo Pedro quer dizer com esse cingir os lombos do vosso entendimento? Nos países do Oriente, naquele contexto em que aqueles irmãos estavam vivendo, né? E como nós sabemos até hoje, geralmente as vestimentas são aquelas vestimentas longas, né? Aqueles vestidos longos, tanto os homens quanto as mulheres, aquelas túnicas longas. E a ideia ali era que, por causa daqueles vestidos longos, obviamente, para correr com aquilo seria uma grande dificuldade. E então, quando o apóstolo Pedro fala àqueles irmãos que eles tinham que cingir o vosso entendimento, os lombos do vosso entendimento, a ideia é que naquele contexto ali, então, aquelas pessoas pegavam aquelas roupas, amarravam aqui em cima, apertavam o cinto para ficar bem preso, para poder, com prontidão, então, fazerem o que deveriam fazer. E essa é a ideia que o apóstolo Pedro tem aqui em mente ao ensinar isso àqueles irmãos. É que, cingindo do vosso entendimento, aqueles irmãos, eles teriam que, diante das circunstâncias que eles estavam vivendo, eles deveriam estar sempre alertas, sempre de prontidão, para correrem a carreira cristã, ou caminharem a vida cristã, ou viverem de forma como forasteiros e peregrinos, preparados em todos os sentidos para viverem de modo digno do Evangelho, de acordo com aquelas verdades que eles tinham ouvido anteriormente. A ideia de cingir o entendimento seria uma preparação ativa para uma vida de vigor espiritual e de constância. A ideia, no texto ali, segundo um teólogo estudioso, Matthew Henry, ele diz que a ideia ali é uma ideia de vigilância contra as práticas que não condizem com a vida normal do cristão. Ela está pronto para exercerem essas questões. E ali, quando nós lemos o texto, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, geralmente, não sei no contexto do irmão, mas no contexto da cidade, da sociedade de um modo geral, a ideia de sobriedade, geralmente ela está associada a não ter vícios, né? Como o alcoolismo, outras práticas contrárias às escrituras sagradas. A vida de sobriedade é totalmente distinta dessa vida normal que os ímpios, que os homens mundanos, eles vivem. Então, quando o apóstolo Pedro diz que devem cingir o vosso entendimento de forma sóbria, a ideia aqui, segundo Calvino, é de que eles deveriam ter prontidão para uma ação cristã. Eles deveriam estar sempre preparados para a ação cristã. Calvino destaca que a preparação para a graça de Deus envolve mente e coração. Os crentes devem estar preparados com uma mente sóbria e vigilante. É isso que o texto está querendo nos dizer. Quando cingindo o vosso lombo, do vosso entendimento, com sobriedade, é que todos nós tenhamos uma mente
preparada e uma mente sempre vigilante. E isso nós vamos ver no restante do texto, né? Quando diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aqui a ideia é de que aqueles irmãos que estavam sendo guardados pelo poder de Deus, eles deveriam estar sempre vigilantes, em prontidão e esperando na graça do nosso Senhor. Sempre contando com a graça. A vida cristã, ela não é uma vida marcada pela força do nosso braço. E graças a Deus que não é, pela força do nosso braço. A vida cristã, ela está fundamentada na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para que nós tenhamos essa santa expectativa, nós temos que ter mentes sóbrias, mentes em constante prontidão para as circunstâncias da vida em que nós vivemos. E o apóstolo, então, ele caminha um pouco mais com essa ideia, indo para o versículo de número 14, quando ele continua dizendo, e agora, como filhos da obediência, ou seja, cingindo o vosso lombo, ou cingindo o vosso entendimento, com sobriedade, com vigilância, sempre na expectativa, ou na esperança da graça de Cristo, aquele que, como vimos pela manhã, aquele que tem nos guardado do mal, agora ele exorta aqui, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Versículo 14. E mais uma vez aqui, Pedro está nos lembrando da nossa identidade. Lembra que de manhã eu falei que identidade, a condição e como vivermos. Mas a nossa vida cristã, ela está fundamentada naquilo quem somos, ou naquilo que nós nos tornamos pela graça de Cristo. E ele diz então que como filhos da obediência. Aqui Pedro está nos lembrando que houve uma mudança na nossa vida. Nós não éramos mais como antes. Lembrando lá do texto de Efésios capítulo 2, que o apóstolo Paulo menciona, lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E ele diz mais, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, todos nós, outrora, éramos filhos da desobediência. Mas agora, uma vez regenerados, é o que Pedro está colocando aqui, uma vez eleitos e regenerados, mudou. Agora eles não são mais filhos da obediência, agora nós somos filhos, agora não são mais filhos da desobediência, e agora nós somos filhos da obediência. Essa é a nossa identidade, que nós somos filhos da obediência. Essa é, eu diria, a nossa nova identidade. A identidade antiga era que nós éramos filhos da desobediência e andávamos segundo o curso desse mundo, segundo a nossa mente, contrários à vontade de Deus, né? Ou seja, vivíamos de uma forma desobediente. Mas agora não, agora nós temos uma nova identidade. Ao sermos regenerados pela palavra de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E essa filiação, ela não é apenas um título, mas ela é uma condição que exige de nós uma conduta de obediência a Cristo. O que é que um pai requer de um filho? O pai requer de um filho que ele seja o quê? Obediente. Deus, como nosso pai,
ao nos regenerar, o que é que Ele espera de cada um de nós? Ele espera de cada um de nós que nós sejamos obedientes. Obedientes a Ele. E então, nós percebemos aqui um contraste entre o texto lá de Efésios 2, inicial, né? Como filhos da desobediência, com as paixões que nós tínhamos anteriormente, quando nós andávamos na ignorância, ou seja, antes da nossa regeneração, da nossa conversão, e vivíamos segundo os nossos desejos pecaminosos, mas agora, como filhos da obediência, nós rompemos com esse passado. Como diria alguns irmãos nossos pentecostais, isso já não nos pertence mais. Né? Isso já não nos pertence mais. Nós não somos mais filhos da desobediência, nós somos agora filhos da obediência. E como filhos da obediência, requer de nós que vivamos em santidade, que é o que nós vamos encontrar mais adiante no versículo 15 e no versículo 16, e que nos submetamos à vontade de Deus, como filhos da obediência. E como filhos da obediência, seguindo o que diz o texto, qual é a consequência dessa nossa nova identidade? Como filhos da obediência, diz o apóstolo Pedro, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. A palavra amoldar, né, ter o mesmo modo, a mesma forma, pode ser traduzida também não se conformar. É como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12. Não vos conformeis com este século. A ideia ali, não vos amoldeis com este século, não vos amoldeis com o modo de vida deste mundo, desse padrão de mundo, que é um padrão de mundo obediente à palavra de Deus? Não, é um padrão de mundo desobediente à palavra de Deus. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele está trazendo a mesma mensagem e a mesma ideia que o apóstolo Paulo traz lá na carta aos irmãos da igreja em Éfeso. A ideia de, agora, não nos conformando mais com esse século, cabe a nós, como filhos da obediência, rejeitar os desejos e práticas pecaminosas que caracterizavam a nossa vida antes da conversão. E aqui eu falo mais aos jovens, né, que estão no nosso meio. Alguns de nós já estamos trilhando essa caminhada cristã há longo tempo. Não significa dizer que nós não devamos atentar a essa exortação. Essa exortação é para todos. Mas os jovens hoje, eles estão cada vez mais suscetíveis a essa prática de desobediência à palavra de Deus. Eu digo que na minha juventude haviam, de fato, algumas facilidades para que a gente logo fosse tragado pelo mundo, corresse o risco de ser tragado pelo mundo se Deus não nos guardasse, como tem nos guardado. Mas nos dias atuais, onde o mal se multiplica, né, eu lembro que para ver uma coisa indevida, às vezes você tinha que passar pela frente de uma banca de revista. Você tinha que parar para olhar uma coisa indevida. Hoje em dia, nós temos que ter cuidado com o celular que está na nossa mão, porque a gente começa a apertar numa coisa e de repente aparece uma coisa que é indevida. Então, nós estamos suscetíveis a querermos nos amoldar às paixões do mundo, mas a exortação que nós temos aqui do apóstolo Pedro é a exortação de que para vivermos em santidade de vida, ou vivermos com essa nova identidade que temos, nós não devemos nos conformar ao modo de vida do mundo, ou não, como diz aqui no texto, nós não devemos nos amoldar aos padrões do mundo. E a palavra de Deus ela é bem clara com relação a isso daí. A palavra de Deus é bem clara com relação
aquilo que leva à desobediência à vontade de Deus e aquilo que nos conduz à obediência. E um texto que é bem claro com relação a isso é o texto de Gálatas 5, onde nós temos lá, a partir do verso de número 19 até o verso 22, nós temos aquelas práticas que são comuns àqueles que querem desobedecer à vontade de Deus e as práticas daqueles que querem viver nessa nova identidade como filhos da obediência. Diz lá o apóstolo Paulo relacionando as obras da carne, ele dizendo: as obras da carne são conhecidas e são imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa que o apóstolo Paulo diz: eu declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Por outro lado, o que como filhos da obediência devemos buscar? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Não nos amoldemos, meus irmãos, aqui é a exortação do apóstolo Pedro para aqueles que tiveram o privilégio de serem eleitos, regenerados e têm sido santificados ao longo da história. Chegamos então aos versículos 15 e 16, que é o cerne da exortação de Pedro. Pedro diz então: não vos amoldeis, ele diz, pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sede igualmente santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Este é o grande mandamento que ecoa em toda a Escritura Sagrada. Como filhos da obediência, como homens e mulheres que temos tido tão grandes privilégios de sermos expostos pela palavra de Deus, sermos ensinados, nós temos claramente nas nossas casas, nas nossas Bíblias, na igreja, aquilo que Deus requer de cada um de nós. Não é um mistério, não é uma coisa misteriosa. A vontade de Deus não é uma coisa misteriosa. Às vezes eu fico pensando assim, quando algumas pessoas dizem assim: eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus está explícita na sua palavra. Leia a palavra de Deus que você vai saber qual é a vontade dele para a sua vida, é clara. E é de Gênesis até Apocalipse. Nós temos vários textos que vão nos trazer essa ideia de que o que é que Deus requer de nós como filhos da obediência? É que nós procuremos viver de forma santa como Ele é santo. Ou seja, o padrão que Ele nos dá é o padrão dele mesmo. Eu quero que vocês sejam santos porque eu sou santo. É o padrão divino para a nossa vida. E nós encontramos de Gênesis até o Apocalipse essa ideia. Vamos ver, de Gênesis ao Apocalipse, essa ideia de santidade. Aí você o presbítero vai até amanhã de manhã, né? Se ele for ler todos os textos. Mas eu selecionei alguns textos, começando lá em Gênesis, quando Abraão tinha cerca de 99 anos, quando Deus resolve mudar o nome dele de Abrão para Abraão, ele diz lá, Gênesis 17:1, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro e perfeito. A ideia de santidade que nós temos ali. Salmo 51:10, quando Davi, depois de ter cometido tão grave pecado contra Deus, ele então confessa o seu pecado. Salmo 51, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. A ideia de santidade que nós temos aqui de um homem que havia pecado, mas que a própria Bíblia diz ser o homem segundo o coração de Deus, Davi.
Ele não é um homem segundo o coração de Deus pelo pecado. Ele é um homem segundo o coração de Deus pelo seu arrependimento sincero, que Deus requer de cada um de nós. Salmo 119, versículo 9. A pergunta ali é: como é que o jovem pode manter puro o seu caminhar? Como é que o jovem pode manter puro a sua conduta? A resposta é clara da palavra de Deus: vivendo de acordo com a palavra de Deus. A mesma pergunta nós encontramos em Isaías 57, 15. Isaías responde: porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías, profetizando acerca da Sião futura, ele diz assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco, se viver de forma santa. Mateus 5,8, nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus, na sua oração, lá em João 17, ele ora por cada um de nós, dizendo ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A ideia de santificação por intermédio da palavra de Deus. No verso 19, o próprio Senhor Jesus diz: em favor deles eu me sacrifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Romanos 6,19, o apóstolo Paulo falando, ele diz assim: por causa da falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, agora, como filhos da obediência, oferecei os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Romanos 6,22. Agora, porém, libertados do pecado, usando a expressão de Pedro, agora como filhos da obediência e transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E muitos outros textos, mas como eu disse que era de Gênesis e Apocalipse, eu vou finalizar lendo um texto de Apocalipse. Apocalipse 22:11. João diz: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Vejam, meus irmãos, essa exortação de que, como filhos da obediência, nós devemos procurar viver vida santa, ela é encontrada em toda a palavra de Deus. É uma exortação que não é um texto apenas, não é um autor apenas de um livro da Bíblia que fala, mas toda a Escritura Sagrada está carregada dessa ideia de que nós, como filhos de Deus, precisamos ser obedientes a eles, e a nossa obediência é uma obediência em santidade de vida a Cristo. Mas parece ser uma exortação muito exigente e pesada. Mas nós nos lembramos que os mandamentos do Senhor não são penosos, porque Ele nos concede meios, que nós chamamos de meios de graça, para vivermos essa vida de santidade. E eu queria então pensar nesses meios de graças que nós temos para viver essa vida cristã. Como diz Horácio Bonar, ele diz:
de modo que nenhuma parte do dia ou da noite eu seja desprovido de santidade. A Bíblia ela nos dá condições para que, ao amanhecer e ao anoitecer, ao acordar e ao dormirmos, nós temos instruções claras da palavra de Deus de como vivermos em santidade de vida, como temos no texto aqui. E quais são esses meios que Deus tem nos proporcionado, meus irmãos? São aqueles meios tão simples. Primeiro, a palavra dele, a Escritura Sagrada. Nos deleitemos nisso. Nos perseveremos na leitura da palavra de Deus, dia após dia. Meditemos nela de dia e de noite. Tenhamos a palavra de Deus inculcada no nosso coração, porque ela estando inculcada na nossa mente e no nosso coração, nós seremos fortalecidos para vivermos uma vida santa, não nos amoldando aos princípios desse mundo. Além de perseverarmos na palavra de Deus, perseveremos em oração. Quando nós lemos lá a igreja, nos primeiros anos de existência, logo depois da ascensão de Cristo, depois do discurso lá do apóstolo Pedro, em Atos 2, nós vamos ver que aqueles irmãos lá, eles perseveravam na palavra de Deus, eles perseveravam na oração, porque nós sabemos que é aquilo que vai nutrir a nossa mente e o nosso coração para vivermos de forma santa. Tem uma frase que diz assim: da mesma forma que é natural a criança, quando está faminta, chorar, deve ser natural de cada crente, ao sentir necessidade de crescimento espiritual, de também orar ao Senhor. Mas também uma outra forma que nós podemos, e essa é a que eu quero enfatizar mais, como igreja que somos do Senhor, é perseverarmos na comunhão dos santos. Diz o texto lá em Atos, que aqueles irmãos, eles perseveravam na comunhão dos santos. E aqui, meus irmãos, essa é a minha palavra como presbítero da igreja da qual vocês pertencem. Perseverem na comunhão dos santos. Procurem estar sempre juntos. Procurem ser aconselhados sempre. Procurem exercer esse grande privilégio que é nos ajuntarmos solenemente em todas as oportunidades que temos. Não desperdicemos esse momento tão saudável para a nossa alma, que é o momento de culto, que é o momento de comunhão. Eu fico muito feliz quando eu vejo os irmãos, depois que termina o culto da manhã e termina da noite, gastarem um tempão ali conversando. Que coisa boa podemos compartilhar uns com os outros da mesma fé, da mesma esperança, como também compartilhar das mesmas tribulações, dos mesmos sofrimentos, das mesmas fadigas do nosso dia a dia. Como nós somos abençoados uns pelos outros, como nós somos fortalecidos. E como isso nos leva a procurarmos agradar a Deus cada vez mais e procurando viver de forma santa, digna do Evangelho pelo qual Ele nos chamou. Não existe mistério. Se vier um outro qualquer, diz o apóstolo Paulo, trazendo um outro evangelho que seja cheio de mistérios, que não seja aquele que claramente nós temos na palavra de Deus, ele diz que esse seja o quê? Anátema, maldito, porque não tem mistério. Quando eu leio a palavra de Deus, ela é tão clara naquilo, não significa que eu entenda tudo, que eu compreenda tudo da forma que deveria compreender, porque a minha mente é finita, mas eu entendo claramente que aquilo que é necessário, que foi necessário para a minha salvação, que é necessário para a minha santificação, é tão claro na Escritura Sagrada. É uma verdade tão fácil, tão explícita.
Que Deus nos abençoe ao olharmos para os privilégios que nós temos. E Deus tem sido bondoso. Nenhum de nós aqui vai dizer que Deus não tem sido bondoso para conosco. Deus tem sido bondoso para conosco. Deus tem nos dado privilégios dantescos, eu diria assim. E tendo isso em mente, tendo esse olhar, essa compreensão de quem é Deus, daquilo que Ele tem feito a cada um de nós, isso deve nos motivar a vivermos de forma santa, não nos amoldando aos princípios desse mundo, como nós temos aqui na palavra que acabamos de ver. Eu queria então concluir essa nossa meditação dessa noite fazendo 3 aplicações para nós, chamando a atenção para 3 questões. A primeira é que devemos estar cingindo os nossos lombos do entendimento da palavra de Deus. Precisamos nutrir a nossa mente com a palavra de Deus. Precisamos buscar discernimento e guardar os nossos pensamentos, e assim fugirmos daquela vida cristã superficial, leviana, que muitos levam. Muitos levam a vida cristã de forma leviana e superficial. Mas não é isso que Deus requer daqueles que são seus filhos, filhos da obediência. Em segundo lugar, não nos deixemos, meus irmãos, nos conformar com os padrões desse mundo, com a moralidade relativa, com as paixões pecaminosas, com a cultura anticristã que nos tem sido apresentada. Mas nos permitamos diariamente, através da palavra de Deus, sermos guiados pelos princípios do seu reino. Como súditos do reino de Deus, permitamos que os princípios que nós encontramos nas Sagradas Escrituras sejam os princípios que guiem o nosso modo de vida. E em terceiro lugar, procuremos ser santo em tudo e em todas as coisas. A santidade, ela não é uma opção para nós. A santidade é um mandamento de Deus para nós. Nós sabemos que não é no estalar de dedo. Nós sabemos que esse é um processo contínuo, que nós diariamente haveremos de necessitar, de precisar da ação do Espírito Santo na nossa vida, para que, dia após dia, possamos nos assemelharmos a Cristo em todas as áreas da nossa vida. Que as instruções de 1 Pedro, meu irmão, tanto da manhã quanto da agora pela noite, elas nos impulsionem a vivermos uma vida que glorifique a Deus, uma vida de esperança firme, obediente e de santidade integral naquilo que Deus requer de nós. Que pela graça de Deus e pelo poder do seu Santo Espírito possamos responder a esse chamado de vivermos de forma santa e manifestar o caráter de Cristo em tudo aquilo que fizermos. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Santo Deus, Tu que és santo, 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 e nós somos pecadores. Nós nos achegamos a Ti mais uma vez e rogamos ao Senhor que o Senhor possa inculcar na nossa mente, no nosso coração, a Tua palavra, de modo que, certos daquilo que o Senhor tem feito em cada um de nós, certo de que o Senhor misericordiosamente nos chamou para Ti, nos regenerou, tem, através do Teu Santo Espírito, nos santificado, tem nos guardado do mal, não tem permitido que os nossos pés vacilem. Que o Senhor também fortaleça a cada um de nós, para que agora, como filhos da obediência que somos, como Teus filhos,
vivamos segundo os princípios que regem a tua palavra. Não permita, Senhor, que nos amoldemos ao mundo em que vivemos. Que, como diz Tiago, nós não sejamos amigos do mundo. Pelo contrário, sejamos cada dia amigos de Cristo, amigos da tua palavra. Que o teu Santo Espírito possa a cada dia nos fortalecer para que possamos viver de forma santa. Ó Deus, tu que nos salvou com tão grande salvação, sabemos que tu também hás de nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. Mas enquanto caminhamos aqui como peregrinos e forasteiros que somos, sabendo das nossas responsabilidades, aquela que Deus tem nos dado, ó Deus, nos concede a graça de vivermos para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa cada um dos irmãos aqui presentes, Senhor. Abençoa as nossas famílias, Senhor. E se há em nós, como diz o salmista, se há em nós, Senhor, algum caminho mau, algum caminho que tem interferido para que vivemos de forma como o Senhor quer que vivamos, ó Deus, graciosamente, age no meu coração e no coração dos meus irmãos, para que possamos viver de forma digna do Evangelho ao qual o Senhor tem nos apresentado e tem testificado através do teu Santo Espírito a cada um de nós. Abençoa, Senhor, o teu povo aqui presente. Abençoa o presbítero Tiago, Mauro, Lucas, como aqueles que o Conselho da Igreja tem indicado para que aqui possam abençoar os irmãos. E abençoa cada um dos irmãos aqui presentes, Senhor, para que, unidos a Cristo, todos nós corramos a carreira cristã, de modo que o Senhor seja sempre glorificado. Oramos assim, pedindo a tua bênção, no nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.